boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live sobre nota promissória. Mais uma vez o nosso advogado Fábio, assim como na outra live, né, ele se disponibilizou para estar tirando as dúvidas das clientes e também das nossas representantes, de outras pessoas que têm nota promissória e não sabem como executar, como preencher. Quem trabalha no comércio, como muitas pessoas que são do nosso grupo do WhatsApp, que participam no nosso Insta, tem dúvidas, né? Eu vi que o Fábio já entrou, eu vou chamar o Fábio aqui e também vou convidar as nossas representantes, outras clientes, para estar participando, porque são muitas dúvidas. Inclusive, quando eu mesmo estava conversando com ele, eu tive algumas dúvidas que ele já foi esclarecendo também, porque é muito detalhe, e nós no dia a dia acabamos esquecendo desses detalhes, né? E daí, na hora de entrar com uma ação de cobrança, nós não conseguimos e acaba perdendo dinheiro porque a nota promissória está preenchida de maneira incorreta e tem várias falhas que pode ocorrer na hora de preencher uma nota. Certinho. Você viu como que é bom a esposa tá perto, né? Como que é bom a esposa tá online? Deixa eu dar uma ajustada na câmera aqui. Eu não entendo nada de Instagram, ela tá me dando suporte aqui. A Tainara perguntou, vocês fazem promissória? Como que é? Que nós vendemos na nota promissória? É isso que você quer saber? Aí você me fala certinho a sua dúvida, que eu já respondo enquanto o Fábio está se ajeitando. Certinho, Fábio? Certo, vamos lá. Tá, vamos lá. Fábio, da outra vez, na outra semana, né, nós falamos sobre o contrato para as pessoas que trabalham com consignação. Pública a nota promissória é suficiente para... Vou anotar aqui essa pergunta, Sara. A Sara está mandando bastante pergunta que nós anotamos, que seriam possível dúvidas, né? Mas que sempre tem uma a mais, né? Por isso que é bom os clientes estarem mandando. Para relembrar... Pode falar, Fábio. É o seguinte, só para fazer uma breve introdução sobre o tema que nós vamos tratar hoje, né? Nota promissória. O que é uma nota promissória? É uma promessa de pagamento, certo? Então, a pessoa se compromete a pagar e ela pode pedir reforço para outras pessoas nesse comprometimento de pagamento. Isso é o aval. Tese básica da nota promissória é isso, tá? Então, ela pode fazer uma promessa de pagamento e aí você tem um vencimento. Pode ser curto, pode ser a longo prazo, certo? Então, a gente vai entrar na questão do prazo, prescrição, mas o que é a promissória na sua essência? Uma promessa de pagamento, a curto ou a longo prazo, é uma pessoa se comprometendo a saldar a dívida dela própria ou de outra, junto com o devedor. Certo. E assim como nós, né, Fábio, nós temos bastante representantes, alguns têm problema com o cliente, né? E tem clientes também que chega no escritório com bastante dúvida, querendo receber de um cliente e ele não consegue receber porque a nota promissória está preenchida errado. Aí como perguntaram se tem validade, essas coisas. E essas dúvidas que nós vamos estar sanando aqui na live, né? Tirando o máximo de dúvidas possível a respeito de nota promissória, como preencher, como executar, as melhores formas de estar recebendo essa dívida que você tem, é um dinheiro que está aí parado, né, Fábio? Certo. Deixa eu ver aqui uma das dúvidas que a gente tinha notado. O que você tem de importante para destacar, Fábio, na nota promissória, que é fundamental, que às vezes as pessoas acabam esquecendo? O que você pode destacar? Na verdade é o seguinte, a nota promissória, ela é um documento que ela tem um valor chamado abstração, tá? O que é abstração? É um título que, por sua natureza, não precisa comprovar a origem, ok? Então, assim, um título bem preenchido não precisa comprovar a origem. Ah, mas eu vendi 3 anéis, um brinco e 2 óculos. Não, nota promissória
Não precisa. Pode ser um carro, pode ser qualquer coisa que está consignado ali, compromisso de pagar na nota promissória. O que precisa ter nessa promissória é um negócio chamado rigidez, tá? O que é rigidez? Essa promissória não pode faltar alguns requisitos para ela. Então, eu já vi ações fundadas em nota promissória que a pessoa esqueceu de colocar a data de emissão, tá? Veja bem, toda obrigação na justiça, ela tem um prazo de validade. A pessoa não pode ficar devendo eternamente. Isso se chama prescrição. Então, se você não cuidar dos prazos, você pode acabar com esse título, que ele tem abstração, ou seja, não precisa explicar a origem dele, mas você pode acabar com esse título invalidado na sua mão, tá? Então, a prescrição da nota promissória é 3 anos para execução de título extrajudicial. Ou seja, você tem a nota promissória, você quer entrar direto na justiça, quer receber logo, sem explicar de onde saiu aquele dinheiro. Beleza, você tem que ter um título bem preenchido. Porque se esse título não estiver bem preenchido, vai faltar rigidez para ele, vai levantar suspeitas. E isso é o principal problema das notas promissórias que a gente consegue analisar. Olha, cotidianamente. Você pega a promissória com caneta preenchida de cor diferente, você pega preenchida com os tópicos errados, né? O emitente no lugar do credor, o credor no lugar do emitente, falta data, falta vencimento, preenche com 3 tipos de caneta, pega a promissória com rasura, anotações a caneta e a lápis na sua borda, tudo isso tira a rigidez do título. Quando você leva para o juiz vai falar, mas o que é isso aqui? Isso aqui não é uma nota promissória, né? Isso aqui não é um documento preenchido nos termos da lei. E ele passa a desconsiderar o valor dela como título executivo, tá? Então, o que é essencial para a nota promissória? Prestar atenção nos requisitos de preenchimento dela e evitar qualquer tipo de rasura, qualquer tipo de mácula no documento que pode gerar uma dúvida sobre a rigidez dele. E aí você acaba perdendo o título. Abre-se a discussão da causa debente sobre o título. Ou seja, o que gerou aquela promissória? Abre-se uma discussão, aí você perde o título extrajudicial executivo e passa a ser uma ação de conhecimento, onde o juiz vai falar se aquela promissória tem valor, se aquilo representa mesmo um negócio que foi feito, ou se ela passou por algum tipo de adulteração que tira dela a característica de incerteza, liquidez e exigibilidade do título. Tá, e qual que é a diferença de execução, igual você está falando, e rigidez, porque eu não entendi. De conhecimento. Isso, de conhecimento. Qual que é a diferença dessas A nota promissória, a exemplo do cheque, quando não estão prescritos, você pode apresentar ela para o juiz e falar, juiz, eu quero receber esse crédito. O juiz, então, se a nota promissória estiver bem preenchida, não tiver vícios no seu preenchimento, o juiz, então, vai ver que é um documento suficiente, porque ele te dá certeza, liquidez e exigibilidade. Então, ele é um documento suficiente para executar aquele crédito. Ele não vai perguntar para o devedor que assinou aquela promissória se ele concorda em pagar. Ele vai perguntar para o devedor como ele vai pagar, quando ele vai pagar. Vai ter prazos para ele saldar aquela dívida. É diferente quando você tem um título que não tem os requisitos da nota promissória. Pode ser, exemplo do cheque. O cheque, se ele tiver rasuras, alguma coisa que gera uma dúvida sobre a certeza, liquidez e exigibilidade dele, assim como a nota promissória, o juiz simplesmente vai falar, opa, peraí, isso aqui não preenche os requisitos essenciais da nota promissória. Vamos discutir a causa da origem desse título para ver se ele realmente pode sair já expropriando bens do devedor. Então, a fase de conhecimento é aquela onde o juiz vai analisar o documento, a história trazida no processo pelas partes, para depois ver... Só um minutinho. Para depois ver se a pessoa que está cobrando aquela conta tem razão ou não. Tá? Já, quando você entra com uma promissória bem preenchida e sem qualquer mácula, o juiz vai ver o seguinte, a pessoa, para ter lançado a assinatura dela naquele documento, ela concordou com aquela dívida, ela aceitou aquela dívida, e aquela dívida tem valor sim, e ele vai, então, pular essa fase de saber se está certo ou se não está certo, se é verdade, se não é verdade, se o valor está correto ou não, e já vai direto para a questão do pagamento. Não quer saber a causa. E simplesmente se a pessoa foi lá, assinou, o título é perfeito, paga. Pronto, ponto final. Tá. Então, nota promissória e cheque, eles estando corretamente preenchidos, eu já entro com a execução. Eu vou simplesmente
falar eu quero receber, o juiz não vai perguntar você deve ou não. Não tem um acordo, ele só estipula o prazo de pagamento. Isso, só tem uma observação a ser feita aí, tá? Os prazos de prescrição são diferentes dos títulos, tá? Então, do cheque é 180 dias, dependendo da praça, pode se estender para mais 60 dias, e da nota promissória é 3 anos. Então, assim, veja, você tem um título executivo extrajudicial na mão. O que é isso? É um título que as partes firmaram. Esse título faz lei entre as partes. Tá? Então, esse documento, se ele estiver legalmente preenchido e não tiver prescrito, ele pode ser executado. Senão, você vai ter que passar por outro processo, que daí vem a ação de conhecimento, que você vai apresentar esses documentos para o juiz para ele dar uma sentença para você executar a sentença. E nessa sentença vai falar se aquele cheque daquela promissória realmente funda uma dívida que você está querendo receber. Então, a diferença é essa, não pode estar prescrito. O bom preenchimento é dever de casa, tá? Agora, o direito não socorre quem dorme. Então, se você tem uma promissória, espera passar 3 anos. 3 anos e 2 dias depois você fala, quero cobrar. Já não é mais uma execução. Aí você vai ter que mostrar para o juiz que aquele negócio está certo, porque a pessoa pode ter um recibo daquela promissória e o juiz quer saber se ela tem ou não. Então, enquanto a pessoa não tem... Tá travando, se tiver um recibo, alguma coisa, ela pode questionar a validade daquele documento, ok? Entendi. Então, o cheque, a validade do cheque, ele é bem menor do que a nota promissória, na hora de entrar na ação de execução. Bem menor. Tá. E essa questão que o pessoal fala de 5 anos da dívida? 5 anos é quando você tem o título na mão. Veja bem, quando você tem a promissória bem preenchida, você tem 3 anos para executar ela. A partir de 3 anos e 1 dia, você perdeu a qualidade de nota promissória. Você tem uma prova do negócio que foi feito. Aí você leva para o juiz te devolver aquela liquidez e execuibilidade do título. Através do quê? Através de uma sentença. Então você vai precisar da sentença validando aquela nota promissória como um título exequível. Isso pode acontecer em até 5 anos. Ou seja, você tem uma promissória que passou de 3 anos, você não precisa jogar ela fora. Você ainda pode se socorrer dela se não passaram 5 anos. Se passarem 5 anos, essa promissória ela não vai servir mais para você exigir o título de ninguém. Você ainda tem a dívida, ela ainda existe. Se a pessoa chegar depois de 10 anos, ela se recompor na vida e falar assim, olha, Camila, lembra que eu comprei de você, não consegui pagar 10 anos atrás, eu quero pagar aquela dívida que ficou lá atrás. Você pode receber, e se você receber, você não é obrigado a devolver o dinheiro. Se a pessoa, mas eu paguei, eu não sabia que estava prescrito. Morreu aí a questão, a pessoa pagou, ela pagou uma dívida natural, tá? Ou seja, essa dívida, ela não pode mais ser exigida nos tribunais, mas ela pode ser paga a qualquer tempo. Então, se a pessoa foi lá e solveu essa dívida, mesmo depois dela prescrita, ela não tem direito a pedir o dinheiro de volta porque não sabia que estava prescrita. Ela pagou uma dívida. Tá? O que você não pode, na qualidade de credor, é entrar na justiça exigindo o pagamento dela. Por quê? Porque você esperou 5 anos. Se você esperou 5 anos, é porque você não precisa mais, né? Sim. Outra coisa que a Sara mandou de pergunta e que eu achei legal é rúbrica na nota promissória. Pode? Tá. Vamos lá. Essa pergunta ela vai exigir um desdobramentozinho. Aí pode ser o seguinte, ela está perguntando se rubricar a nota promissória em branco. Por quê? Não, a nota promissória... Eu preenchi a nota promissória. Isso. O que eu entendi da pergunta a pessoa dela rubricou. Assim, eu tenho nota promissória, eu preenchi e eu não assinei. Eu gero igual meu nome, Camila Pereira Machado. Eu vou lá e só faço a rúbrica. Isso vale como o meu nome, assinatura normal ou não? Que faz aquela rúbrica que as pessoas não assinam o nome, né? Só a rúbrica. Isso é uma cautela que o credor tem que ter, certo? Porque você não sabe se você está ligando com uma pessoa que está propensa a te dar um calote ou não. Então, se você conhece a pessoa e ela está te apresentando, por exemplo, uma carteira de habilitação, toda vez que você for pegar... Tá conseguindo? Tá. Tá falhando muito você. Deixa eu ver se com o outro telefone agora
consigo conectar. Assim, agora, O outro telefone não tá. tranquilo. É a internet que está bem falhando, entendeu? Pelo que eu percebi. A questão da rúbrica que a Sara tinha perguntado, praticamente ficou bem... Eu não entendi, Falhado. provavelmente as pessoas também não entenderam, porque pausou muito para nós aqui, ficou pausado. Vamos de novo, Vamos lá, rapidinho, então. só para não perder o assunto. Isso, vamos retomar. É o seguinte. Eu rubriquei a nota promissória. Eu posso só fazer Isso. rúbrica na nota promissória? Isso. O que acontece? Pode ser só rubricada, porém, é uma cautela que o credor tem que tomar. Por quê? A pessoa pode pegar esse título aí, rubricar e te entregar e não ser assinatura verdadeira. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o registro, né? A identidade da pessoa ou uma CNH dela e conferir a assinatura dela no título com os documentos pessoais dela. Porque se for alguma coisa diferente, muito escancarada, você tem que exigir que ela assine conforme os documentos dela. Porque isso vai ser... Tá falhando ou tá? Sim. Então, Tá um cuidado, falhou um pouco, mas deu para entender bem. Um cuidado que nós devemos ter na hora da assinatura da nota promissória é sempre pedir para a pessoa assinar igual o documento, que daí você resolve o problema. Isso, que tira a cópia dos documentos e junta com a nota promissória. Sempre vai ser necessário, né? Mesmo porque se a pessoa assinar, fizer uma assinatura falsa, aí pode indicar uma questão de estelionato, como foi discutido na outra live. Né? O propósito, o dolo, a vontade de levar a pessoa desde o começo. Certo. Eu posso transferir para outra pessoa, vamos supor, eu tenho a nota promissória, a pessoa deve, e daí eu falo assim, Fábio, eu tenho uma nota promissória aqui, você quer comprar essa dívida? Eu vendo para você essa dívida. Eu posso transferir essa nota promissória para outra pessoa? Pode. Vou dar um exemplo aqui, até mais dentro da situação. Digamos que a revendedora da RN vai mudar de estado, vai mudar de lugar, vai ficar impraticável as vendas. E ela tem lá vários clientes que estão devendo para ela, não clientes que estão com problema de pagar, clientes que têm relação com os produtos da empresa. O que ela pode fazer? Ela pode fazer o endosso para a RM, por exemplo. Então, ela passa aquele crédito através do título para a RM. O endosso ele pode ser feito de duas formas, em preto ou em branco, né? Em preto é quando você identifica as partes, né, o endossatário e o endossante, na nota promissória, e o em branco é quando você simplesmente endossa, você que é o credor, o Fábio é credor de 3 pessoas. Eu vou lá, endosso e entrego na mão de outra pessoa, essa outra pessoa pode acabar endossando para uma outra pessoa, tá? Então, o endosso em branco ele serve para passar esse título para outras pessoas que queiram fazer parte desse crédito, beleza? Só que, assim, a pessoa pode passar essa dívida para outras pessoas, sem problema. A nota promissória permite isso. Certo. Eu quero fazer só uma ressalva aqui. Uma ressalva, tá, Camila? O endosso, ele não pode ser parcial, tá? Eu não posso pegar uma nota promissória e falar, vou endossar 50% para a RM Joia, 50% para o Fábio. Não pode, tá? O endosso, ele tem que ser integral. Então, eu passo o título, a dívida, para outra pessoa. O aval, sim, pode ser parcial. Então, digamos que você tem uma nota promissória para receber do João. Aí o João foi lá e falou assim, o José que vai avalizar para mim. Quando o José vem assinar esse documento, o José fala, não, só quero garantir metade da dívida. Aí você pode exigir um outro aval para complementar a outra metade. Então, o aval pode ser parcial. O endosso, não. O endosso, ou você passa o título inteiro, ou você não passa nada, tá? E o aval vai junto com o endosso, tá? Porque, exemplo da outra live, quando é o fiador do contrato, o fiador garante o negócio. O aval garante o título, ok? Então, se o título está sendo passado para outra pessoa, o avalista vai junto. O ideal é que essa pessoa seja cientificada que esse título está sendo cedido, tá? Está sendo passado, está sendo endossado para outra pessoa.
O que você fala, eu vou colocar aqui, eu estou com exemplo de nota promissória. O que você fala é aqui, né, Fábio? Aqui tem avalista e aqui tem 1, 2. Vamos supor que eu preenchi os dois campos com os dois avalistas. Eu posso colocar veja bem, você pode colocar dois avalistas, você pode colocar dois avalistas, cada um garantindo metade da dívida, ou você pode colocar ambos garantindo a dívida inteira, tá? Se não tiver escrito que ele vai garantir metade da dívida, o de cima vai garantir metade, o de baixo vai garantir a outra metade, os dois vão garantir a dívida inteira, ok? Então, eles se responsabilizam pela dívida que está no título. Caso contrário, eles fazem a ressalva. Você pode executar todo mundo, inclusive. Você pode executar os dois avalistas e o devedor. Ao mesmo tempo, alguém vai ter que pagar. Aí o direito de regresso nasce para aquele que pagou a dívida do terceiro. Se o avalista pagar a dívida do devedor, aí ele, com a prova desse pagamento, ele pode executar o devedor depois, ou o outro avalista. Eles podem se ajustar aí nessa situação. Certo. Uma pergunta que eu ia fazer e a Sara mandou aqui. Se existe mais de um tipo de nota promissória? Ah, tá. Legal isso aí. Na verdade, a nota promissória, como a gente falou lá no começo, ela é uma promessa de pagamento. Ela existe requisitos para você ter esse documento. Não quer dizer que tem que ser esse modelo que a gente compra na livraria, tá? A gente pega esse modelinho que você colocou na câmera aí, esse modelinho amarelo, isso é um modelo padrão para facilitar a vida da gente. Às vezes você vai num lugar, não tem computador, então você preenche a caneta e faz o negócio e documenta ali. Mas a nota promissória, ela não tem que ser necessariamente nesse padrão. Inclusive, se você colocar lá na internet que você quer um programa para preencher nota promissória online, ele te dá várias opções, até gratuitas, para você emitir uma nota promissória. O que precisa prestar atenção é nos requisitos do artigo 75 do Decreto 57.663 de 66. Ou seja, é a lei, chama Lei Uniforme de Genebra, é a lei que regulamenta a estrutura da nota promissória, tá? No artigo 75, você tem lá os tópicos. Tem que ter o nome nota promissória, tem que ser uma promessa de pagamento, tem que ter a época do pagamento, que é o item 3, que é o vencimento, né? A indicação do lugar onde se deve pagar, o nome da pessoa ou a ordem de quem deve ser pago, ok? A indicação de data e lugar do pagamento e a assinatura de quem vai pagar, ou seja, do emitente da nota promissória. Você está com a nota promissória aí ainda, Camila? Eu gostaria de fazer umas observações sobre o título, se você puder colocar aí para a gente. A questão do preenchimento da nota promissória só a título de informação, tá, pessoal? O que é básico na nota promissória? Primeiro, não rasura, não muda de caneta, porque você tem que ter um título correto, um título escorreito, sem dúvidas se ele foi maculado ou não. Então, ele começa e termina sempre com a mesma caneta, de preferência com a mesma ortografia, só muda a assinatura, porque uma pessoa pode preencher com a terceira pessoa só assinar, tá? Mas, nos primeiros campos ali, você já tem, logo acima, o vencimento, o valor abaixo do vencimento e o número. O que é esse número? Esse número aí, você vai utilizar quando você for vincular essa nota promissória a um número de contrato. Só que eu acho desnecessário isso aí. Por quê? Porque se a nota promissória é um título que você não precisa provar a origem, para que você vai ficar vinculando esse documento a um contrato? Se você tem a nota promissória, você executa a promissória. Ah, mas eu fiz em 5 parcelas para a pessoa. Você p/2, parcela 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Não pode não colocar nada. Se a pessoa não pagar uma, não pagou, você executa. Agora, se você fez isso aí, vinculou um contrato, aí você pode colocar o quê? Vencimento antecipado. A pessoa fez em 5 parcelas e já não pagou a primeira. Aí no contrato lá está falando que se não pagar a primeira que está na nota promissória, está todas vencidas antecipadamente. Beleza? Aí isso aí tem uma utilidade. Mas, via de regra, você põe isso no contrato, não precisa fazer nota promissória. Ok? Então, eu acho assim que é um campo desnecessário, onde você coloca número ali. Tá. Então, assim, vamos lá. Sobre, igual ela falou, dos campos da nota, se existe só um modelo. Então, esse modelo que eu acabei de mostrar é um modelo padrão que nós compramos na livraria. E é o que é o mais usado.
Mas se eu baixar na internet e ter um modelo que tenha data, o valor, quem está comprando e quem está vendendo, data da compra, data do vencimento e os documentos, né, os dados das partes, né, e a pessoa assinar, escrito nota promissória, vale também. Isso, isso, perfeito. Agora sim, digamos assim, você está diante do seu computador, nada te impede de abrir um programa lá, nota promissória online. Você vai, preenche e imprime. O que isso te ajuda? Te ajuda a provar a rigidez do título. Ninguém vai questionar se esse título foi preenchido depois, foi preenchido de forma maculada, se alguém alterou o valor. Não. Sai praticamente um formulário impresso no papel, a pessoa só lança a assinatura dela e não sobra espaço para dúvida, para questionar a nota promissória. Então, essa promissória, nota promissória de livraria, ela deixa margem para duvidar da rigidez dela, né? Caligrafia, se foi assinado antes, se foi assinado depois do preenchimento, se foi assinado em branco e depois a pessoa lançou o valor que quis, certo? Então, ela deixa margem. Quando você imprime essa nota promissória no computador, você garante ela mais lisura no documento. Eu até aconselho. Agora, quando você não tem essa opção, quando você não tem esse recurso para lançar a mão dele, você usa a nota promissória que você pega nas livrarias. Certo. Vamos, igual ela perguntou ali, como preencher uma nota promissória? O único campo, pelo que eu percebi que você falou, essa questão aqui, aonde tem esse número, que é a única opção que eu posso deixar em branco. O resto, ele deve ser preenchido. Que, no caso, o vencimento é a data que vence o título, né? Aí, aqui, o valor, que seria a data por extenso que eu coloquei em cima, né? Que daí aqui tem... Aqui eu tô com o exemplo da nota, né? Então, no caso, aqui eu vou colocar a data por extenso, né? E aqui... Isso, a data do vencimento, né? Isso. Aqui seria... Aqui é o quê? Isso. Aqui vai Veja ser bem, vamos começar. A pessoa vai colocar lá valor e vencimento. Valor e vencimento. Isso. O que se pede, né, para que corrobore assim, a certeza do valor? Porque se você colocar só o numerário lá em cima, pode ser que alguém acrescente um 2, né? Você fez uma promissória de R$200, a pessoa vai lá e acrescenta um 9 na frente. R$9.200. Sim. Então, por que tem que ter o valor por extenso? Que é para garantir que o valor que foi colocado lá no numerário seja realmente o valor da dívida compromissada. Ok? Por isso que você tem que colocar o numerário e o valor por extenso. E aí ele coloca lá, pagarei a pessoa D, né? Ou seja, essa pessoa que está fazendo o compromisso de pagar, esse é o promitente, esse é o emitente da nota promissória. Ok? Então, nesse campo aí, pagarei A. Aí é o credor. Exatamente. Aqui, no caso, se fosse a RM Joias, né? No caso, eu coloco RM Joias e o meu CNPJ. Aqui, esse pagar é uma coisa que eu tinha dúvida. Eu coloco só o rei para colocar pagarei. Ou pagaremos se tiver gravado. Isso, pagarei, isso mesmo. Pode ser plural, pode ser 2 devedores, pode fazer 2 notas promissórias, colocar 2 devedores em uma só. Tá? Então, pagarei ou pagaremos. Veja, o modelo ele é genérico por isso. Então, agora, quando você faz uma nota promissória que vai ter 2 devedores, 2 avalistas, então você tem outros critérios, mas ela tenta suprir de forma genérica a necessidade. Veja, o pagarei ou pagaremos vai vir o credor logo abaixo. Pode dizer, pagarei por esta única via de nota promissória A. Agora, o que é importante? Na hora de você colocar o credor, não coloca apelido, certo? Então, assim, vamos dizer que o cara chama José Paulo. Aí o cara vai lá e coloca no preenchimento do credor, o Zé Paulinho. Não é Zé Paulinho, tá? Documento formal tem que ter os critérios. José Paulo da Silva, por exemplo. Só um nome aí, sugestão, uma hipótese. CPF dele logo à frente, ou CNPJ, se é pessoa jurídica. Não pode chegar ali na promissória e colocar pagarei a RM. Certo?
Pagarei a RM Joias Acessórios. Pagarei o nome, a razão No social caso da empresa. Isso. Se eu Isso. sou empresa, razão social. Se eu sou pessoa física, Isso. nome e meu CPF. Igual no caso RM Isso Joias, mesmo. não é RM Joias a razão social. Eu vou colocar a minha razão social aqui, não meu nome fantasia. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí aqui, no caso, é o valor por extenso. Esse é o valor por alteração extenso. do valor aqui. Isso, perfeito. Para não ter dúvida sobre o valor da obrigação, né? Certo. Aí é o seguinte, Esse... veja só. Ah, Eu vou só fazer outra ressalva aqui, ó. Artigo 76 do mesmo decreto que eu tinha citado, 57.663 de 66. O que ele diz, o artigo 76? O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo da nota promissória, que é o artigo 75, que é aqueles requisitos que eu falei, né, data de emissão, vencimento e tal, não produzirá efeito como nota promissória. Veja, se você esquecer de colocar a data de emissão, a data de vencimento, se você depois preencher com outro, se você eliminar o título com a rigidez que ele necessita, ele não é mais uma nota promissória. Ele não é título executivo, ele passa a ser um documento que ele simplesmente ele ilustra o negócio que foi feito, mas ele não tem mais aquela certeza, liquidez e exigibilidade que precisava. Eu já vi processo ser anulado depois de 10 anos na justiça, foi levantada essa questão. A pessoa brigando para receber, lá na frente aparece aqui, mas peraí, faltou data de emissão do título, como é que eu vou saber se ele está prescrito ou não? Aí o outro fala, não, pelo vencimento. Fala, mas quem garante que o vencimento é esse mesmo? Se o vencimento foi colocado depois, porque nota de emissão não tem. Então, se levanta uma questão sobre a rigidez do título, você pode perder o título de verdade. E aí uma promissória fica 10 anos discutindo na justiça. Se aquela ação for anulada, ela prescreveu. Você não pode entrar de novo, você só tinha 5 anos do título. Então tem que tomar muito cuidado com o preenchimento. Isso, a data de emissão. Que aqui é a data que a pessoa... Exatamente. Então você preenche a nota promissória todo dia certinho, bonitinho, mas você esquece de colocar a data de emissão. O que vai acontecer? O seu título não vai ser uma nota promissória. Porque o artigo de lei é claro, e não adianta o juiz entender diferente. Se o juiz entender diferente, o tribunal depois vai reformar o entendimento dele. Porque faltou um critério essencial para a nota promissória. Se faltou, não é nota promissória. Certo? Então, a ação que ele tem que entrar é outra, uma execução, e ele perde o título. Sim. Daí aqui, Fábio, eu vou estar colocando o local, seria o endereço daqui, vamos supor que se fosse RM, o endereço da RM Joias, e aqui a data que a pessoa comprou. É importante a pessoa prestar atenção no local de pagamento. Lembra do que a gente falou na outra live sobre foro de eleição? Se você tem uma empresa em Dourados, aí você coloca que o local do pagamento é em Fortaleza, você está falando que o local de pagamento é lá. E se você tiver que executar essa dívida, vai ser lá. Então você coloca, você, credor que está preenchendo a nota promissória, coloca a cidade que você mora. Tá? Ah, mas eu sou de Três Lagoas. Você não vai colocar Dourados, você vai colocar Três Lagoas. Porque esse título tem que ser pago em Três Lagoas. Então é a praça de pagamento. Se você não tomar esse cuidado, você pode acabar transferindo esse processo para outro estado, para outra cidade, para a cidade da pessoa onde ela mora, e aí você atrai a obrigação para você de entrar com esse processo em outro lugar, pagar advogado em outro lugar, se deslocar para outro lugar sem necessidade. Então, isso é muito criterioso. Tem que prestar bastante atenção nisso aí, que a pessoa pode criar um problema para ela mesma. Tá? Local de pagamento, onde você está, onde você mora. Sempre o meu, não do meu cliente. Se eu sou uma pessoa sempre do credor, eu vou colocar sempre o meu endereço, porque senão eu vou ter que me deslocar na cidade do meu cliente para poder receber essa nota, se eu entrar com a ação. E se eu colocar o meu endereço, ela vem de mim. A pessoa mora em Cuiabá e veio comprar aqui na RM Joias. Se eu colocar que o local para pagamento é Cuiabá, você vai ter que receber dele lá. Né? Então ele comprou aqui na RM Joias, o local de pagamento é aqui. Ainda que você tivesse, Camilo, um vendedor lá em Cuiabá atendendo essa pessoa e colocar que o local de pagamento é Dourados, a pessoa tem que pagar em Dourados. Você pode convencionar, se vai ser por boleto, depósito, tudo. Mas se você tiver que executar essa nota promissória, qual que é o local de pagamento? O foro, o juízo competente vai ser o do local do pagamento.
Certo. Aqui no caso, aqui, cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui no caso vai ser o do meu cliente. Isso aí. Ali, quando ele coloca lá, emitente. Emitente. É quem está emitindo essa promessa de pagamento, certo? Agora nós estamos falando do devedor, tá? O emitente é o devedor. Então, para identificar o emitente, a gente tem lá o CPF ou CNPJ, se for pessoa jurídica, né? E o endereço do devedor. Logo mais ali à direita do título, você tem a data, né? O campinho para colocar a data, local e data do título. Não pode esquecer, né? Então, Dourados, 6 de abril de 2021. Beleza. Você colocou local e data onde aquele título foi emitido, onde a promessa foi feita. E a pessoa sempre assina conforme o documento. Exatamente. A assinatura ela tem que fazer prova da assinatura dela, porque se você não fizer isso, você está assumindo o risco. Aí depois não adianta chorar. Você pode exigir, inclusive, eu estou duvidando disso aqui, ou não tenho tempo. Entrega na promissória para a pessoa preencher o próprio punho dela, ela preenche, ela assina, ela leva no cartório, reconhece, firma da assinatura dela e traz de volta para você. Porque a assinatura reconhecida em cartório é justamente para isso, para não restar dúvida. Né? E se você não está muito seguro que a assinatura dela na CNH corresponde com a assinatura da nota promissória, manda ela no cartório e trazer a promissória para você com a assinatura reconhecida em firma. Pronto, aí você vai ver que ela não está mentindo. Mas não é obrigado a ser firma. Não é obrigado, né? Agora, se você simplesmente pegar o título e falar, tem uma diferença na assinatura aqui, mas eu não ligo, você está assumindo o risco. Está assumindo o risco. Entendi. Eu vi aqui que, né, na tradicional, que a maioria das pessoas usam, tem só 2 campos para o aval. No caso, o aval vai assinar, né? E o documento do aval. Seria isso. Isso. Se eu querer mais aval, se eu querer mais isso que eu tenho espaço para 2, e eu vou ter 3 avalistas, vamos supor que é um valor alto essa nota promissória, eu vou ter 3 avalistas. O que eu faço? Porque eu estou com papel só de... Pode usar o verso da nota promissória. Você pode usar o verso da nota promissória para fazer as anotações de pertinência jurídica, né? Então, assim, você não pode pegar o verso da nota promissória e fazer dela uma agenda. Pagou dia 5, ficou devendo tanto. O que vai acontecer? Se você fizer isso, você está rasurando o documento. Tá? Você usa a promissória nas costas dela, vamos falar assim, para ficar mais técnico, menos técnico, mais informal. Você pega as costas da nota promissória e coloca lá, tem 3 avalistas. Um vai garantir 30% da dívida, outro vai garantir 10% e outro vai garantir 60%. Então, é ali que você tem espaço para poder acrescentar essas informações para o juiz se valer delas futuramente. Tá? E daí eu coloco o nome do aval, o endereço, o CPF, ele assina, e daí deixa de ter 2 aval, agora tem 3, está correto. Exatamente. Se você prestar atenção, ali ele pede o aval e o CPF. Cadê o endereço do cidadão, né? Então, se você é muito truncado o espaço que tem ali. Você vai colocar o documento, o nome nome, documento, endereço de 2 pessoas ali, trunca tudo, as informações. Por isso que é interessante, quando você puder fazer, faça no computador. E lá você coloca quantos avalistas você quiser, você faz do jeito que tiver que ser, de assinatura borrando com a outra, né? Então você faz um título de mais rigidez, de mais credibilidade. Mas se você for usar ali, você não vai ter espaço para todas essas informações. Então, de novo, usa o verso, coloca mais informações para você poder ter um título mais creditício, que passa mais credibilidade na hora de executar essa dívida. Entendi. Eu só não posso colocar igual o que acontece muito nas notas promissórias, pagou, vamos supor que a pessoa me deve R$1.000. Pagou R$200 tal dia. Isso eu tenho uma anotação, eu coloco a parte das minhas anotações, nunca na nota promissória. A nota promissória, tanto a parte da frente é para ser preenchida devidamente, conforme nós ensinamos, e a parte de trás é para colocar informações que às vezes não coube, como o endereço do avalista ou um terceiro avalista, atrás da nota promissória, só para isso. O problema, a pessoa não pode usar a nota promissória como rascunho ou agenda, porque ela vai eliminar o título dela, tá? Por quê? Se a pessoa falar e questionar, não, eu paguei o valor, mas está me cobrando o valor cheio. O que vai acontecer? Pode passar por uma perícia esse documento. Se passar por uma perícia e houver qualquer indício
de adulteração em valor ou nos termos do negócio ali, ela vai ter que passar por todo o processo de conhecimento. O juiz tem que analisar situações para poder dar a ela validade ou não. Tá? Então, assim, a nota promissória bem preenchida, sem rasura, com uma caneta só, ela sempre vai dar credibilidade, rigidez para o título. Não faça rasura, não use 2, 3 canetas, não faça anotações na nota promissória. É um título perfeito, acabado, bem preenchido, você vai usar para uma execução. Tá? Não misture nada. Você tem uma anotação, pega um chorãozinho daquele, coloca um clips, anexa junto com a nota promissória, mas nunca no corpo da promissória, para não tirar dela a credibilidade que ela tem que ter. Ô, Fábio, deixa eu fazer uma observação aqui, porque fica sempre uma dúvida. Se eu estiver errado, você me corrige. A execução, eu não questiono a pessoa, que ela vai ou não, se ela me deve ou não. Eu simplesmente estou falando, você me deve, eu tenho prova do que ela deve e o juiz direto já manda para executar ela pagar o que ela me deve. Porém, vamos supor que eu risquei a nota promissória ou eu não tenho a nota promissória. Minha nota promissória ela não está preenchida corretamente, ela está rasurada ou eu não tenho nota promissória. Eu só tenho conversas do WhatsApp, eu tenho provas que a pessoa me deve, mas não tenho o título, não tenho nem o cheque, não tenho nota promissória. Eu consigo entrar com alguma ação? Consegue. Às vezes você tem que usar uma ação de cobrança, dependendo do título que você tem, ou ação de locupletamento ilícito, tá? O que é o locupletamento? A pessoa pegou parte do seu patrimônio, se valeu disso e não cumpriu com o combinado. Então, ela se enriqueceu às suas custas. Isso vai ter um preço. Você vai levar para o juiz, ó, tem conversa de WhatsApp, a pessoa assumiu que ia pagar e não pagou. Isso é um indício que o negócio existiu. Então, não quer dizer que você tem um título para executar. Aí você vai entrar com ação de conhecimento. Você vai ter que fazer tudo isso para o juiz acreditar no que você está falando, levar a testemunha e provar o que está acontecendo. Aí o juiz vai te dar razão. Aí ele vai te dar uma sentença. E essa sentença vai ser o seu título executivo. Tá? Aí vai ser um título executivo judicial e não extrajudicial. Não quer dizer que se você tem só conversa de WhatsApp, você não tem direito. Você tem. Você tem que levar o conhecimento do juiz para ele te dar essa razão, juridicamente. Tá? Agora, se você tem a promissória, o cheque, bem preenchidinho, então você pula tudo isso. Você não tem que explicar nada. Você fala, juiz, está aqui, eu quero receber. Só não vai dar certo de você receber na fase de execução se você tiver alguma coisa nesse documento que tira a credibilidade dele. Aí vem as rasuras, os borrões, essas coisas, certo? Então, se você tem um título bem preenchido, faz de execução. Se você quer receber e não tem um título bem preenchido ou está prescrito, aí você pode optar. Ou, dependendo do título, aí o advogado vai analisar o que você tem certinho na mão, né? Para escolher se você entra com ação de cobrança, um cheque prescrito, por exemplo, pode entrar com ação monitória, tá? São possibilidades que daí o melhor juízo jurídico na hora de analisar os documentos para você entrar com uma determinada ação, ok? Mas não quer dizer que se você tiver só uma promessa de pagamento por conversa de WhatsApp, não quer dizer que você não tem título, não. Você tem uma chance de receber também. Tá. Ô, Fábio, foi feita uma pergunta. Antes da execução, eu posso fazer o protesto da nota? Pelo que eu entendo, você pode sujar, igual o protesto, você suja o nome da pessoa, se você tem sistema de SPC, Serasa, você pode fazer os dois, né, Fábio? Sujar, entrar e depois você entra com uma ação. Você pode estar fazendo os dois, né? Pode deixar o nome da pessoa sujo até sair o dia da audiência, até ela te pagar. Isso, porque é assim, ó, é importante, muito legal essa pergunta, muito legal. É importante separar o sistema judiciário do sistema de proteção ao crédito. Tá? A pessoa tem um título, venceu e não pagou. Ela simplesmente provou que a promessa que ela fez não foi honrada. Essa nota promissória, ela simplesmente não cumpriu com a obrigação que ela assumiu. Ela prometeu pagar no prazo ou o valor e depois resolveu não pagar mais, ou não conseguiu pagar. Qual que é a defesa do credor nesse momento? Ele leva esse título a protesto no cartório, tá? Ou ele simplesmente negativa. O que é negativar? Você tem Serasa, você tem os órgãos de proteção ao crédito para mostrar publicamente que aquela pessoa fez promessas que ela não pagou. Pode ser uma, pode ser 100 promessas, ela faz promessa e não paga. Os outros que estão tentando fazer negócio com essa pessoa vão ver que ela tem o quê?
problemas de dissolver as suas dívidas. Ela não solve suas dívidas, ou seja, ela não paga. Então, você faz isso para se defender e defender a classe dos credores, das pessoas que fornecem crédito para as pessoas utilizarem. Isso é sujar o nome. Protestar é você ter um título, levar no cartório, pagar as custas e protestar o nome da pessoa. Tá? Das duas formas, você vai acabar sujando o nome da pessoa. Só que nada impede que depois que você suja o nome dessa pessoa, aí você vá à justiça. Nada impede de ir antes também. Não vou sujar, vou entrar direto para a execução. A pessoa vai estar com o nome limpo nos serviços de proteção ao crédito. Mas no Tribunal de Justiça, ela vai ter uma ação correndo contra ela. Então é importante separar processo, ação judicial, de crédito na praça. Uma coisa para cercar essa pessoa que não paga contas do crédito na praça que ela não está honrando. Então ela não merece ter crédito na praça. Agora, a outra coisa é buscar o recebimento. Porque, na verdade, você pode buscar o recebimento pela via judicial. Você não pode fazer uso da própria força. Justamente para isso que pode ser feito pela via judicial. Ok? Entendi. Então, após eu fazer, vamos sugerir o nome da pessoa para que ela não faça acordos e não cumprir com outras pessoas como fez comigo, né? E daí eu vou entrar com uma ação na justiça contra ela. Ela foi na audiência e nós fizemos um acordo na audiência, protocolou esse acordo. Eu tenho que limpar o nome da pessoa após o acordo. Exatamente. Importante também. Boa pergunta. Veja bem, você vai lá e faz um acordo com a pessoa. A pessoa, antes do acordo, estava lá porque era devedora, certo? Se ela te faz uma proposta de parcelamento ou de pagamento a menor, você concede algum prazo, algum benefício para ela, para refazer esse acordo, para dar oportunidade para ela, ou chance dela solver essa dívida, ela simplesmente, ela passa da pessoa, ela sai da qualidade de inadimplente e passa para a qualidade de devedora. Então, é importante você diferenciar. A pessoa que deve não significa que ela está inadimplente. Ela pode ter uma dívida a vencer. Então, isso não justifica a manutenção dela no cadastro de proteção ao crédito. Fez o acordo, limpa imediatamente. Porque ela é devedora, mas ela não está inadimplente. Agora, se a pessoa fez o acordo e mesmo assim não cumpriu de novo o acordo, aí ela passa de novo, vai estar na qualidade de inadimplente. Aí você coloca ela de novo no serviço de proteção ao crédito. Boa, Fábio. Fábio, tem mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar, alguma dúvida? Ou quem está assistindo a live tem alguma dúvida que nós não respondemos ainda? Olha, Camila, eu acho assim, a gente abrangiu aqui de forma genérica, superficial, porém necessária. São detalhezinhos que às vezes você não está acostumado a fazer. Até vai de encontro, de novo, a minha tese de colação de grau. As pessoas às vezes se lançam no mercado de trabalho sem conhecimento mínimo de preenchimento de título, essas coisas. Às vezes você faz todo o dever de casa e esquece de colocar a data de emissão da nota promissória. Você teria um documento bom na mão, não fosse esse pequeno lapso. Então, é importante a pessoa prestar atenção nesses detalhes, porque senão ela pode passar da qualidade de credora para devedora. Né? Você tem um título, você preencheu errado, você entrou na justiça com a ação errada, essa ação passa 4, 5 anos, e você não provou que você tinha o crédito, e pode, nesse meio termo, ter algum tipo de julgamento, algum problema, um estresse, e aí você acaba tendo um processo de indenização contra você que era credor. Então, o cuidado com os títulos, ele é inevitável, ele tem que ter. Então, a gente pega essas informações que a gente fez aqui hoje, assim, debate pronto, para o dia a dia, elas são importantíssimas, porque não tem muita coisa para você. Vai preencher uma promissória, você está na casa de uma pessoa fazendo um negócio com ela. Não tem um computador, tem uma promissória na mão. Mas eu não tenho um computador nem promissória. Cara, o negócio é o seguinte, pega uma folha de papel, decora o que precisa aí e faz a pessoa assinar os documentos que tem. A nota promissória é simplesmente uma promessa de pagamento. Não pode faltar os requisitos. Mas você não está necessariamente vinculado àquele modelo de papelaria. São só informações no dia a dia que agregam, né, para resolver soluções que a gente às vezes trava, né? Mas eu vou notar que a pessoa pagou um pedaço aqui e ficou devendo outro.
Cara, isso tira de você tudo que você fez do dever de casa no comecinho. Então, eu, assim, de forma simplória que a gente trabalhou aqui, a nota promissória, nada técnico, mas, assim, para um conhecimento que as pessoas que aplicam o Instituto no dia a dia, eu acho importante, eu acho que a gente abordou a maior parte das coisas necessárias, né? E para todo mundo que tem algum vínculo com a RM, a gente sabe, a gente já reforça que, na dúvida, a gente está sempre à disposição para esclarecimentos posteriores, né? É porque tem pessoas, né, Fábio, que das outras lives nós abordamos mais temas de como vender, como precificar, e daí depois veio as dúvidas que as pessoas têm, mas não têm uma assessoria. E daí eu falei, Fábio, vamos, porque nós temos muitas revendedoras, nós temos representantes, e esses problemas que nós abordamos nas 2 últimas lives são problemas que tantos nossas meninas que compram no atacado e revendem, montam a equipe dela, ou que pega pano no consignado e vende, e elas têm muitas dúvidas em questão de como preencher, se eu erro, ou assim, o principal é anotar, fazer da nota promissória uma agenda. Então, assim, é coisa assim, como você falou, é simples, mas na hora de você receber uma dívida, ela faz toda a diferença, né? A Caroline, ela perguntou aqui, como você inicia uma nova dívida? Isso eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, é fazendo uma nova nota promissória, né? E faz toda vez que a pessoa fazer uma compra com você ou um acordo de pagamento, você teria que fazer uma nota promissória nova, preencher tudo e fazer novamente, né? Pelo que eu entendi da pergunta, é isso, né, Fábio? Vamos simplificar. A pessoa pode ter 2 ou 3 dívidas, ou pode estar fazendo uma nova, na qualidade de um acordo, por exemplo, a pessoa deve 2 parcelas de 500. Aí foi lá e combinou em pagar uma parcela de 1.100 para daqui 60 dias. O que você faz? Elimina as promissórias antigas, porque elas não são mais uma dívida, senão você acaba dobrando o valor, elimina aquelas e faz uma nova promissória. É independente, a promissória é independente, ela não tem que provar da onde que você comprou 5 anel, 3 cordões e 2 óculos. Não. Lá tem o valor, a promessa de pagar. Então, se for para gerar uma dívida nova, elimina as promissórias anteriores e fica com a dívida nova. Se for para fazer mais uma dívida, né, a pessoa tem uma rotatividade, ela está sempre comprando, faz uma nova promissória para cada negócio. Tá? Então, assim, cada negócio vai ter o seu vencimento, o seu valor, o seu devedor, seus avalistas, né? Então, você faz uma nova promissória para cada negócio. Se um negócio for renovando um negócio antigo, você elimina as anteriores e faz uma promissória nova. Se for acrescentando, aquela promissória representa exatamente os termos do negócio novo. Então, você pode ter 5, 6, 10 promissórias na gaveta, né? E representando cada negócio que foi feito com pessoas diferentes ou com a mesma pessoa, mas cada promissória tem que representar fidedignamente os termos do negócio que foram feitos. É uma coisa que eu acho interessante, vamos supor, a pessoa me deve, igual você falou, ela me deve várias parcelas e ela resolveu fazer um novo acordo. É interessante, se for eliminar a antiga, né? E se fazer uma nota promissória nova, porque é um acordo novo. Mas eu acho também interessante porque ali, na data de emissão da sua primeira nota promissória do acordo antigo, é uma data. E quando você faz outra, você vai colocar a data de emissão, vamos supor que seja hoje, com a data de emissão de hoje, né, Fábio? Então, olha só que interessante. Perfeito, então, se você tiver perfeito. Imagina isso, imagina que a pessoa está te devendo há 2 anos e meio. Ela nunca teve condições de pagar R$5.000. Aí ela chega lá para você e fala, olha, eu tenho R$3.000 hoje, você não recebe essa parte aqui e me dá um prazo de mais um ano para pagar o restante? Se você receber essa parte e não renovar a nota promissória, dali 6 meses ela está vencida. Ela já não é mais uma nota promissória para você entrar com a execução. Então, você faz o acordo, você devolve a nota promissória velha para ela, faz uma nota promissória nova, né? Aí que está a importância. Tem pessoas que pegam a promissória velha, vai lá e escreve, recebi 3.000, e acha que tem 2.000 para receber na nota promissória. Não tem. Ela rasurou a nota promissória. Então, o que você faz? Devolve a nota promissória velha, ou rasga, ou elimina, né? E faz uma nova promissória do valor que ficou devendo com um prazo novo. E assim você está renovando o prazo do seu título.
afastando a prescrição que você estava se aproximando dela. Fábio. Deu uma travada aqui. Não, esse 011, gente, não para nunca. Eu o dia inteiro perturbando, assim, oi. Aí ligou aqui e travou. Então, assim, Fábio, eu acredito que nós abordamos vários temas, inclusive coisas que perguntaram, perguntas que nós não tínhamos nem pensado, né? E que acabou sendo bem complexo, pegando assim de tudo um pouco, todos os problemas que vai no dia a dia, conforme você está vendendo, surge uma dúvida, surge outra, muito aquela questão da agenda, porque você já ganha um tempo aí, né, em questão, em vez de você ficar fazendo nota promissória de agenda, risca, faz outro, você ganha um tempo. Eu acho que foi abordado aqui de tudo um pouco e que vai ajudar bastante as pessoas que trabalham com vendas, que são autônomos, que está essa questão que você falou também, que eu não tenho nota promissória em mãos. Você sabe o que vai na nota promissória? Você pode fazer manual também, nota promissória, escrever a caneta, tudo certo, e eu consigo entrar com a ação da mesma maneira com a nota promissória da livraria ou uma nota promissória preenchida no computador, né, Fábio? Até numa folha de caderno você consegue fazer uma nota promissória. Tem que saber só os requisitos que eu exijo. Teve bastante perguntas interessantes e bastante dúvidas, né? Assim, a gente não conseguiu responder hoje para não alongar muito, né? Porque o tema parece que é simples, mas ele é muito complexo. Tem vários entendimentos, tem jurisprudência para todo lado aí. Então, assim, ele é muito complexo, na verdade. Se tiver alguma dúvida que a gente possa estar retornando e respondendo depois, só você me passar e a gente manda a resposta aí tranquilo. Colaborar com o entendimento geral. Fábio, eu agradeço, viu? Deixa eu só responder uma pergunta bem rapidinho de uma cliente aqui. Ela perguntou, que não é do tempo da nossa live, se nós trabalhamos com nota promissória. Tá falhando, acho que o seu travou. A RM Joias, ela trabalha com o crediário. Nós temos o crediário próprio, mas tem que passar por um processo de aprovação crediário próprio e também nós trabalhamos com a financeira. Se você quiser parcelar no boleto da financeira e passa pelo sistema da financeira, ou também tem o nosso, mas só que tem todos os requisitos para o crediário da RM. Para responder só essa última pergunta, que não é o tema da live, mas a cliente perguntou. E do restante, eu acredito que é isso, Fábio. É isso. Estamos à disposição, né? Obrigado para as pessoas que participaram da live, que mandaram perguntas, né? É isso aí. Estamos à disposição. E a RM Joias aí sempre dando respaldo para os clientes, para as clientes, né? E a gente gosta muito de fazer parte disso, fazer parte dessa equipe. E tudo que for favorável, né? Tudo que for bem-vindo para ajudar na saúde financeira das pessoas que estão batalhando no dia a dia, se a gente puder fazer uma pontinha de participação nisso, já está valendo todo o esforço. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de novo, Camilo. Fico sempre à disposição. Quando surgir novos temas aí que o pessoal, dos seus clientes, o pessoal quiser debater, a gente está à disposição. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite a todos, tudo de bom, até mais.